independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e até hoje os americanos comemoram essa data como um dos feriados mais importantes do ano. Os Estados Unidos foi a primeira nação independente da América. Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra, que negligenciou a administração de suas colônias na América por 180 anos. Ao final da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra estava quebrada e decidiu se recompor a partir de suas colônias, então opta por enrijecer a administração metropolitana sobre a colônia. Na América do Norte, havia se estabelecido uma forma de comércio na qual a Inglaterra não ganhava nada, então o país impõe leis contra esse comércio, como a Lei do Açúcar, que dificultou o comércio da cana-de-açúcar, afetando o comércio de rum, que dizia que a matéria-prima teria que vir das Antilhas Inglesas. Lei do Selo, que dava às autoridades o controle sobre o conteúdo das cartas enviadas através de um selo obrigatório, evitando que possíveis revoluções acontecessem. Lei do Aquartelamento, lei que obrigava as pessoas a cederem espaço em suas casas para militares britânicos. A Inglaterra foi estabelecendo cada vez mais leis, o que deixava os cidadãos mais irritados e aumentava a tensão, principalmente no norte em Boston, onde existia o Porto de Boston, principal porto das colônias americanas. Em Boston, ocorreram as principais manifestações contra a Inglaterra e com as manifestações ocorreram diversos massacres. A Inglaterra promoveu a Lei do Chá. A lei aumentou os impostos sobre o chá e impediu que os colonos negociassem chá com outros países. Essa lei quebrou o resto daquele comércio no qual a Inglaterra não lucrava e gerou mais manifestações, como a famosa Festa do Chá de Boston. Nessa manifestação, os colonos se vestiram de indígenas e despejaram um carregamento inteiro de chá da Inglaterra no mar. Com isso, a Inglaterra estabeleceu as leis intoleráveis e fechou o porto de Boston. Com isso, os colonos começaram a cogitar a independência e foi organizado o primeiro Congresso Continental de Filadélfia. Nesse congresso, os representantes das 13 colônias se reuniram para enviar ao rei um documento protestante contra as medidas das leis intoleráveis. O rei colocou mais soldados armados na colônia e com essas medidas os primeiros conflitos armados entre os colonos e as tropas inglesas ocorreram. Término e consequências. Depois, foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, no qual os colonos decidiram não se meter mais sob o domínio inglês, e desse congresso foi elaborada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi iniciada no dia 4 de julho de 1776. A Declaração de Independência dos Estados Unidos foi escrita por Thomas Jefferson e gerou a Guerra da Independência, na qual os colonos lutaram contra as tropas inglesas por 5 anos. Na Guerra de Independência, a Inglaterra enviou comandantes importantes para liderarem suas tropas na América, e os colonos tiveram o apoio de França e Espanha, que preocupavam atingir os ingleses. A vitória final dos colonos americanos ocorreu depois da Batalha de Yorktown, em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783. Entre as consequências estão a consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente. O republicanismo consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. Declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental. França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra. Dados gerais da situação atual do país. A área é 9.834.000 km². O Alasca ao noroeste, o Havaí no Oceano Pacífico, estendendo a presença do país. As principais cidades da costa atlântica são Nova York, um centro financeiro e cultural global, e a capital, Washington. Chicago, como uma metrópole do centro-oeste, Los Angeles, na costa oeste. População, 328.200.000 em 2019. Localização. Os Estados Unidos está localizado na América do Norte e faz fronteira com o Canadá ao norte e México ao sul. Presidente. O atual presidente do país é Donald John Trump, um empresário americano. Moeda. Dólar dos Estados Unidos. Língua. Mesmo que não seja o idioma estabelecido ao longo de todo o país, o seu idioma oficial em nível federal é o inglês. Costumes. Consumismo. Tudo nos Estados Unidos é produzido em grandes quantidades. Isso vai desde comida até bens de consumo. Então, é bem o consumismo fazer parte do cotidiano dos americanos. Gorjeta. As gorjetas no final de algum serviço prestado são essenciais. Jogar restos de comidas na pia. As pias americanas possuem um triturador de alimentos que dá um jeito em todos os restos sem deixar o encanamento entupir. Patriotismo. É muito comum ver a bandeira dos Estados Unidos nas frentes das casas e em bairros residenciais. O feriado mais importante do país é o 4 de julho, dia da independência, onde todo mundo se veste nas cores do país e passa o dia comemorando a data.
Cultura. É praticamente impossível pensar na cultura norte-americana e esquecer da força do cinema e do teatro no país. Hollywood é um dos principais símbolos da sétima arte, responsável por produzir e movimentar grande parte desse mercado em todo o mundo. A divulgação ainda é facilitada pelos novos aplicativos e plataformas. Um bom exemplo é a Netflix, que hoje é um dos principais produtores de séries de ficção e possui mais de 10 milhões de títulos em seu acervo digital. Tendo forte inclinação artística, a cultura americana também deu grandes contribuições para o mundo da arte e da filosofia. Nos Estados Unidos, os feriados são levados a sério, e todos os anos norte-americanos mantêm suas tradições nos feriados mais importantes, como Natal, 4 de julho, Páscoa, Ano Novo, Dia de Ação de Graças, etc. Os esportes são um meio muito comum de lazer entre os norte-americanos. Os mais famosos são o futebol americano, o basquete e o beisebol. A comida de fast food, como McDonald's, Burger King, etc., é consumida com muito mais frequência nos Estados Unidos.